para que possamos estar todos juntos em vibrações elevadas. Entregamos, então, a reunião para você, Pedro, pedindo que você me devolva, por favor, às 8h35. Beleza, Celinha, combinado. Bom, boa noite, pessoal. Sejam todos aí bem-vindos novamente ao nosso grupo de estudo de quinta-feira. E hoje a gente vai finalizar aí esse capítulo que nós estamos estudando, principalmente essas últimas semanas aí a respeito dessa parte de emancipação de alma, né? E aí a gente finaliza esse capítulo, e assim que a gente finalizar, e semana que vem a gente começar no próximo capítulo, que é o capítulo 9, a gente vai começar a trabalhar a parte ali de que o capítulo se chama da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Então aí a gente já vai trabalhar da perspectiva da erraticidade interferindo na matéria. Enquanto que nesse capítulo a gente ainda está analisando como que nós, quando nos emancipamos, né, quando a nossa alma se emancipa do nosso corpo físico, quais os fenômenos que delas acontecem, como é que se dá esse processo todo. E aí Kardec fecha esse capítulo fazendo um resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. E aí, eu vou colocar aqui na tela para vocês. E aí, pessoal, eu confesso que tinha um tempinho, sabe, que eu não lia Kardec assim tão puro nessas questões de elaboração do raciocínio, porque às vezes a gente acaba acostumando com Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, acaba que a gente faz muito Evangelho no lar, ou lê muito aqueles textos, a gente acaba acostumando, enfim, fica algo da nossa rotina. E em outras etapas, outros horários, assim, eu estava lendo outros livros, ou até mesmo da codificação, mas enfim. E aí, inclusive, estou lendo um outro que é da parte científica, e um linguajar difícil, complicado, tava, sabe assim, quando você custa a entender o que está falando? E aí, hoje de manhã, eu fui preparar o estudo e fui ler, assim, o item 455 todo e tudo mais. E, assim, dá uma sensação tão boa quando a gente lê Kardec, porque como que pode ser tão claro, assim, conciso, de uma leitura que flui, que te deixa claro e tudo mais. E aí, a hora que eu vi esse texto todo, porque é grande, é extenso, aí sempre fica aquele dilema, assim, poxa, como é que a gente vai trabalhar esse assunto com o pessoal? Porque a gente está indo questão a questão, leitura a leitura, e eu sempre fico nessa dúvida a respeito sobre como abordar esse assunto quando tem esses textos maiores, que é um resumo de Kardec. E aí eu acabei optando pela leitura dos textos, porque por mais que eu me esforce ou que queira resumir o resumo que ele já faz, eu não vai ficar faltando, sabe? Então, vou pedir a paciência e colaboração de vocês para a gente ler na íntegra o texto, porque eu acho que vai ser muito valioso. Se não der tempo de acabar tudo hoje, a gente continua na semana que vem, não tem problema nenhum. Mas eu acho que a gente fazendo uma leitura com pausa, a gente comenta ali parágrafo a parágrafo, frase a frase, a gente consegue enriquecer mais o estudo, que é o objetivo de um grupo de estudo. A gente não tem correria para fazer ou fornecer o material. O que a gente quer é que a gente consiga juntos compreender o texto, pelo menos na capacidade que temos hoje, trocarmos ideias e assim interiorizar um pouco mais do que está escrito, né? Então, eu vi que a TT está com os óculos dela, não sei se ela está com a garganta afiada, mas se ela quiser ajudar a gente na leitura, ia ser bacana. Pode ser, TT? Você Boa, não me pede que eu não faço, Pedro. boa. Vamos lá. Então, Você me interrompe, tá? À tá medida bom. que Uhum. precisar. Resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. Questão 455. Os fenômenos do sonambulismo natural se produzem espontaneamente e independem de qualquer causa exterior conhecida. Em certas pessoas dotadas de especial organização, porém, podem ser provocados artificialmente pela ação do agente magnético. Ótimo. Então, já viu que ele vai abordar esses três temas que a gente estudou nas questões anteriores: o sonambulismo, o êxtase e a dupla vista, e ele vai iniciar esse resumo teórico pelo sonambulismo.
O sonambulismo, nós estudamos que ele pode ter duas formas, vamos dizer assim. A primeira é o sonambulismo natural e a segunda o sonambulismo magnético, né? Aquele que é induzido ao sonambulismo. No sonambulismo natural, ele se produz de forma espontânea. Então, vamos nos recordar o que é o sonambulismo. O nosso corpo, ali no período em que ele está dormindo, esse sonambulismo natural, ele entra como se fosse no estado de catalepsia, ou seja, o corpo para de ter aquelas sensações físicas que a gente poderia acordar, escutar, enfim, ele entra num estado de catalepsia. E o espírito se desdobra, se desprende e começa a ter as percepções mais apuradas do mundo espiritual e começa a viver aquela realidade, e quando retorna, muitas das vezes não se tem consciência de nada disso. Então, o natural, ele acontece de forma espontânea, sobretudo nos momentos em que o espírito, nós estamos dormindo. Então, isso acontece de forma espontânea. Mas, por outro lado, ele pode ser provocado artificialmente, ou seja, nós conseguimos induzir uma pessoa ao sonambulismo. Claro que esse nós vai ter um asterisco de todo tamanho. Que asterisco é esse? Esse asterisco é a capacidade magnética que cada um de nós teremos de manipular o fluido cósmico universal e induzir a outra pessoa ao sono, e também por uma organização especial do conjunto do corpo da outra pessoa, e aí a gente fala do corpo, perispírito e espírito, para que seja elevado a capacidade de se desprender e participar do sonambulismo. Então, esse ponto é interessante porque ele coloca certas pessoas dotadas de especial organização. Então, a pessoa tem que ter uma estrutura ali capaz também que faça esse desprendimento. Não é algo simples nem fácil que aconteça. Mas tem um livro que se chama Magnetismo. Agora eu fiquei em dúvida se é magnetismo espiritual ou magnetismo humano. Ele é do Michaelos, agora me deu um branco. Certa vez, a gente estava estudando em grupo, não vou falar das pessoas, mas a gente estava estudando em grupo e a gente fez assim, vamos fazer um desafio. A gente estava mais ou menos proposto ali no livro. A gente se deu as mãos, uma dupla, 2 amigos, e a ideia era que, através do nosso pensamento, fomentasse no outro um movimento que a gente não pronunciaria. Somente através da mente e pela ação ali do fluido e da transmissão do fluido de mãos dadas, fomentaria na outra pessoa. E foi muito interessante, porque funcionou. A dupla estava de mãos dadas, e a ideia era que fosse um movimento simples, de gerar uma simples coceira no rosto da outra pessoa. E as duas ficaram de mãos dadas, a que iria exercer isso fez, e daqui a pouco a pessoa estava coçando assim, o olho, e não, foi algo combinado entre quem não estava participando e a pessoa que iria coçar não percebeu. Então, foi tão bacana a experiência, porque a gente percebeu ali na prática como é que se dão esses processos, né? Então, não é simples também, não é fácil. A gente tentou replicar essas experiências trocando as pessoas e tudo mais. Tem uns que foi por água abaixo, não funcionou, mas mostra para nós como que é importante a capacidade de nós sabermos magnetizar, sabermos, através do pensamento, incutir isso no outro. Então, não é uma tarefa simples também. Então, vamos continuar, Tetê, o que ele fala aí. O estado que se designa pelo nome de sonambulismo magnético apenas difere do sonambulismo natural, em que um é provocado enquanto o outro é espontâneo. Essa parte já está bem clara, né? Magnetismo natural é espontâneo, magnético a gente induz, né? O magnetizador induz ao sonambulismo. O sonambulismo natural constitui fato notório que ninguém mais se lembra de pôr em dúvida, não obstante o aspecto maravilhoso dos fenômenos a que dá lugar. Porque seria, então, mais extraordinário ou irracional o sonambulismo magnético, apenas por produzir-se artificialmente com tantas outras coisas? Os charlatães o exploram, dizem, razão a mais para que não lhes seja deixado nas mãos. Quando a ciência se houver apropriado dele
muito menos crédito terão os charlatães junto às massas populares. Enquanto isso não se verifica, como o sonambulismo, natural ou artificial, é um fato, e como contra fatos não há raciocínio possível, vai ele ganhando terreno, apesar da má vontade de alguns, no seio da própria ciência, no qual penetra por uma imensidade de portinhas, em vez de entrar pela porta larga. Quando lá estiver totalmente, terão que aceitá-lo sem contestação. Essa parte é muito bacana, e por isso que tem aquela frase célebre, né, falando que se a ciência comprovar que o espiritismo está errado em algum ponto, que é para a gente abraçar a ciência, porque quando há um estudo positivista, sério, meticuloso a respeito dos fatos, porque o sonambulismo não nasce com a doutrina espírita, a mediunidade não nasce com a doutrina espírita, nada disso nasce com a doutrina espírita. Tudo isso já existe desde que o mundo é mundo, porque o espiritismo é o estudo das leis naturais, vem revelar as leis divinas, as leis da natureza e a aplicabilidade dela no nosso dia a dia. Então isso existe desde sempre. Com o sonambulismo não é diferente. Seja ele o natural ou o magnético, ele existe desde sempre. E a partir do momento em que fica entregue às mãos das pessoas, a ferramenta vai ser utilizada conforme a moralidade da pessoa. Então, eu posso ter um martelo que constrói ou que fere. O problema não é o martelo. O problema está na pessoa que vai utilizar o martelo. Então, eu posso ter médiums, magnetizadores, que podem se utilizar do sonambulismo como uma ferramenta espetacular, seja de socorro espiritual, seja de tratamento da própria pessoa, seja através de um tratamento de um tratamento psíquico, psicológico, na resolução de algum trauma. Então, essa ferramenta ela é importantíssima e pode ser utilizada para muito bem. Mas, por outro lado, também, algumas pessoas podem se utilizar disso para interesses pessoais, para egoísmo, para vingança, e por aí vai. Então, o que Kardec vem nos mostrar é que quando a ciência começa a explorar e a comprovar cientificamente o que existe, o que não existe, até que ponto vai o que de fato acontece, o que de fato é o místico, é o miraculoso e o de sobrenatural, aí ele começa a separar e lançar luz para isso. Então as pessoas começam a compreender o que de fato é real e que pode acontecer, e o que é propaganda enganosa, vamos dizer assim. E aí, isso faz com que traga mais veracidade, mais confiabilidade, e as pessoas comecem a encarar isso de forma natural. Então, a ciência é, na verdade, uma ferramenta que vai caminhar junto com a religião, e não o oposto. Muitas pessoas confundem, né? O cientista vai para um lado, puxa para um lado e a religião puxa para o outro. Isso não existe. A religião e a ciência precisam caminhar juntas lado a lado, porque aí sim vai começar a traduzir e explicar os fenômenos espirituais e toda a lei que se rege disso. Então, quando a ciência estiver completamente aprofundada no termo, não só do sonambulismo, mas de outras questões que envolvem a mediunidade, que envolvem essa parte espiritual, muito menos crédito esses charlatões que usam da mediunidade, que usam do sonambulismo, da dupla vista e de outras ferramentas, eles terão junto às pessoas. Por quê? Porque as pessoas já terão consciência sobre o fenômeno, consciência de como se dá o processo. Então, isso traz luz para o entendimento e evita aí as falcatruas ou o mau caráter das próprias pessoas que abusam dessas ferramentas, né? Continua? Uhum. Para o espiritismo, o sonambulismo é mais do que um fenômeno psicológico, é uma luz projetada sobre a psicologia. É aí que se pode estudar a alma, porque é onde esta se mostra a descoberto. Ora, um dos fenômenos que caracterizam é o da clarividência independente dos órgãos ordinários da vista. Fundam-se
os que contestam este fato em que o sonâmbulo nem sempre vê e à vontade do experimentador como com os olhos. Será de admirar que difiram os efeitos quando diferentes são os meios? Show. Vamos parar aí, TT, que daqui a pouco eu abaixo o restante da página. Então, o sonambulismo para o espiritismo, ele vai além da psicologia, ele lança luz à psicologia para que a gente possa estudar a fundo o que se passa nesse processo de sonambulismo. Então, o que a gente encontra ali é o estudo da alma, né? E é bacana porque o Jorge Andréa, no livro Espírito e Matéria, ele vai mostrando para nós como que se dá a formação, vamos dizer assim, a correlação da psique com a interação do corpo físico. E aí ele vai estudar todo o campo astral, começando desde o corpo físico, o subconsciente, o inconsciente, as camadas do perispírito, do duplo etéreo, até isso chegar no corpo físico e sair do espírito, passando por todos esses campos, atravessando o perispírito e indo para os campos nervosos. Então, o que nós vamos estudar na doutrina espírita a respeito do sonambulismo também é mostrar o que a alma está enxergando, porque a gente começa a perceber que no processo do sonambulismo, nesse desprendimento da alma, ela vai sintonizar com aquilo no qual ela está na sua faixa vibratória. Então, se a gente pega uma alma mais elevada que vive um processo de sonambulismo, ela pode relatar um mundo regenerado, por exemplo, pode relatar belezas espirituais, tipos de plantas que existem nesses planetas ou nesses mundos que aqui no planeta Terra ainda não existem. Pode relatar também, por outro lado, situações específicas de resgates de mundos primitivos, e ela pode ir lá e auxiliar naquele processo, naquela ajuda, enfim. Então, é um processo que vai mostrar para nós em que estágio a alma se encontra também. O que é o laboratório do mundo invisível que o Kardec estuda no livro dos médiuns, né? Porque dentro de uma reunião mediúnica, é magnetismo espiritual, isso mesmo. Obrigado, Leci. É um livro fantástico, assim, é um pouquinho mais avançado nessa parte de passe, de magnetismo, mas quem trabalha e gosta dessa parte, vale a pena ler. Ele ficou um tempo sem ser publicado pela FEB, recentemente teve uma nova edição e está à venda aí, então fica a recomendação, a sugestão do livro. Bom, então, essa parte do magnetismo e da ciência espírita, quando a gente olha a parte do laboratório do mundo invisível, nós, quando entramos num centro espírita, não temos noção da dimensão do que acontece no mundo espiritual, seja em termos de pessoas que trabalham numa reunião, a gente pensa lá o Fé e Caridade, numa quarta-feira que tem quase 200 pessoas no salão. Se a gente fizer as contas básicas para baixo, cada um de nós está lá no salão, temos 200 pessoas. Cada um de nós tem o guia e mentor que está nos acompanhando, já passamos para 400 aí, já dobramos a conta fácil. Se a gente parar para pensar nos nossos obsessores que acompanham, na equipe espiritual que trabalha, nos assistentes, nos que vão estar no passe, nas evangelizações, em tudo isso, e nos equipamentos que possuem já instalados no salão, para poder fazer todo o trabalho de cirurgia, de desobsessão, de tratamento, de harmonização, de reservatório de fluido magnético, e por aí vai, é algo que assim a gente não tem noção do que se passa e do que tem de estrutura num centro espírita, numa igreja católica, numa igreja evangélica. Então, através do sonambulismo, nós conseguimos, sobretudo através daquela mediunidade até mesmo inconsciente, esses relatos do que se passa. Então, a gente consegue não só estudar a própria arquitetura do ambiente, como também o estudo das próprias almas, porque daqui a pouco a gente vai começar a perceber o estudo do pensamento e vai ser nos mostrado que nós conseguimos ver o pensamento das outras pessoas de acordo também com a nossa capacidade evolutiva. Não adianta eu querer achar que eu vou ler o pensamento da outra pessoa se eu ainda estou lá no início da escala. Mas à medida que nós vamos subindo, nós vamos tendo essa consciência de conseguir captar, porque é formado as telas mentais, é formado as ideias
as formas pensamentos, né? E aí vai ser um estudo não só da arquitetura, como das outras pessoas, como também de nós mesmos. Então, quando ele fala que um desses fenômenos que se aparecem no sonambulismo é a clarividência. A clarividência que, na verdade, não necessariamente precisa do sonambulismo para aparecer. Posso estar acordado e ter ali a clarividência. A clarividência, como nós estudamos também nas questões anteriores, é a capacidade de enxergar o mundo espiritual. É um atributo do espírito. A clarividência nós não enxergamos com os olhos. A clarividência a gente pode perder a visão, ter olhos fechados, porque por toda parte do nosso corpo a gente vai estar captando. Então a gente pode estar enxergando algo que não queiramos ver, e a gente vai fechar o olho, não vai sumir da nossa frente, vai continuar aparecendo. Então a clarividência é um desses fenômenos que não está relacionado à vista, mas sim está relacionado à capacidade da nossa alma, é uma potencialidade da alma que vai fazer com que nós tenhamos essa capacidade de observação do mundo espiritual. Então, a alma tem todas essas propriedades, como também os olhos têm essas propriedades no nosso corpo físico. Então, cada um na sua função. Mas a gente enxerga o mundo espiritual não é com os olhos da matéria, mas sim com o nosso espírito, com o nosso perispírito, que vai ter essa capacidade de enxergar. Cida Schmidt, ou Valdemar. Lembrando para nós, você está dizendo tanto da importância da preparação do espírito para que a gente alcance a leitura das almas, né? Dos espíritos, enfim, da mente. É interessante, em Crônicas de Além-Túmulo, que é a obra, né, Psicografia do Chico, pelo espírito Humberto de Campos, ainda não estava como irmão X, ele fala sobre isso, porque para visitar uma região umbralina, que era um hospital onde tinha por volta de 200 irmãos que passavam como dementados, né, o espírito muito ainda comprometido, eles tiveram que fazer uma preparação anteriormente para que recebessem a condição de ler as mentes. Inclusive, né, Messias, eu estou vendo que você está acenando com a cabecinha aí, inclusive, houve o caso de uma das mulheres que estavam lá nesse hospital, em que o André Luiz viu uma mancha, uma massa enegrecida, acinzentada na testa, e foi a ele permitido ir ao passado daquela mulher. Então, ele teve aquela visão. Por quê? Porque ele já havia passado por um processo de aperfeiçoamento, de crescimento espiritual. E aí, aqui não cabe dizer o caso, foi uma mulher que cometeu um assassinato e ela tinha sonhos horríveis lá no plano espiritual. Imagine a consequência disso, né, Pedro? No plano espiritual mesmo, ela era atormentada naquele sono, porque nos explicado nessa obra que os espíritos dormem, mesmo tem um determinado estágio, eles precisam dormir, e nessa clínica eles dormiam. Nós já sabemos que há o tempo de adormecimento quando desencarnamos, que às vezes ainda estamos confusos, mas não é esse caso. Nessa clínica, os espíritos eram tratados e passam por isso. Então, fecha muito bem com o que você fala, que vai depender do nosso desenvolvimento, o desenvolvimento do espírito, né? Então, a gente procurar cada vez mais esse caminho do aperfeiçoamento moral, né, Pedro? Era só isso aí para lembrar, que eu achei muito bom a gente se recordar que não só no plano físico, mas no espiritual, é tudo tão correlacionado, né? Esse exemplo assim é tão bom, porque a gente vê como que é delicado a gente saber o que o outro está pensando. É só a gente fazer o caminho inverso. Será que
a gente ficaria satisfeito de saber que essas pessoas que nós estamos convivendo aqui no nosso dia a dia, encarnadas, soubessem tudo o que a gente estava pensando, conseguissem ter essa capacidade, será que a gente ficaria tranquilo, com a consciência tranquila? A gente não fica com essa consciência tranquila. E aí a gente começa a perceber da seguinte forma, como que o nosso olhar ainda é sempre de julgar o comportamento das outras pessoas. A gente olha ainda sem a compreensão e sem se colocar no lugar das outras pessoas. E por automatismo mesmo ainda, hábito nosso, da nossa capacidade espiritual. Aí imagina só, se nós estamos fazendo, por exemplo, um atendimento fraterno no centro espírita. E aí abre para nós a clarividência de uma situação específica, e a pessoa está ali relatando o caso, e de repente aparece um bebê do lado da pessoa. O que a gente pode ou imaginar disso? Será que foi cometido algum aborto? Será que foi algum assassinato? Será que ela está grávida? Percebe que a gente não tem uma capacidade ainda tão grande de identificar e de ir a fundo na capacidade desse pensamento e de histórias passadas, a não ser que, num caso como esse que eu estou usando de exemplo, haja uma orientação espiritual que apareça, mas também sopre para tocar em assunto pela determinada perspectiva, porque só aquela informação ou só aquele fato a gente não tem a capacidade de entrar nesses meandros, porque a nossa história é muito grande, muito complexa. A gente não consegue nem voltar em algumas reencarnações nossas. Vou dizer pelo menos 5. Se a gente voltar 5 para trás, a gente já fica bem assustado e bem em choque com o que a gente vai encontrar. Então é um assunto muito delicado, e por isso que Kardec frisa aqui agora, um pouquinho para trás, sobre os charlatões. Porque quando a ciência começa a orientar, começa a perceber, e a gente vê até que ponto e a importância, a seriedade que precisa de um assunto como esse, a gente repensa 2 vezes antes de procurar um centro espírita qualquer que tem revelações do mundo espiritual, antes de procurar terapias que regressam às vidas passadas. Não estou falando que nada disso é ruim. Estou falando que é preciso estudar a fundo e procurar com muita seriedade, porque é um assunto ainda muito delicado no campo de evolução que a gente está. E, Pedro, quando você fala do atendimento fraterno, olha a responsabilidade, porque são casos e mais casos. Então, não é um encaminhamento para um que é concernente a outro, por tudo que você acabou de expor. Então, nós temos mesmo que tomar muito cuidado para sermos aqueles que estamos divulgando a doutrina. Não há como ter uma opinião pessoal, não é? E a gente tem que ter essa ideia. A gente não fala pelo que nós achamos ou pensamos, mas como divulgadores da doutrina. Então, sempre ligados ao recurso de autoridade kardeciano, porque aí não é equívoco. Isso, né? aí. Muito bem, obrigada. Muito bom. Vamos lá, TT. Eu marquei ali, ó, será racional? Eu vi que você me ajudou, porque na hora que você subiu a página, eu falei... Obrigada. Será racional que se pretenda obter os mesmos efeitos quando há e quando não há o instrumento? A alma tem suas propriedades, como os olhos têm as suas. Cumpre julgá-las em si mesmas e não por analogia. De uma causa única se originam a clarividência do sonâmbulo magnético e a do sonâmbulo natural. É um atributo da alma, uma faculdade inerente a todas as partes do ser incorpóreo que existe em nós, e cujos limites não são outros senão os assinados à própria alma. O sonâmbulo vê em todos os lugares em que sua alma possa transportar-se, qualquer que seja a longitude. Ótimo. Vamos só parar aí um pouquinho, TT. Porque aqui ele está mostrando para nós que a clarividência, ela não dá para ser comparada à visão por analogia dos olhos físicos. Por quê? Porque enquanto a visão do corpo físico está relacionada à capacidade dos olhos,
a visão do mundo espiritual pela clarividência está relacionada a, como que ele coloca aqui? Vamos dizer assim, ao perispírito, né? Ao limite da alma de onde ela consegue transpor, acessar e perceber. Então, o sonâmbulo vê em todos os lugares em que a sua alma pode transportar-se. Lembra que quando a gente estava estudando o perispírito e a gente percebeu que para a gente encarnar no mundo, seja ele qual for, por exemplo, aqui no planeta Terra, o espírito vai se revestir dos fluidos do planeta também, de acordo com a sua capacidade evolutiva? Então, tem lugares que a nossa alma consegue frequentar tranquilamente. Tem lugares que eu posso ir de fácil acesso. Começa a ter mundos em que, se eu for, por exemplo, para uma região umbralina, que às vezes seja mais densa, mais perigosa, mais difícil, eu vou ter que adaptar o meu perispírito para poder chegar lá. Mas, por outro lado, se a gente vê no nosso lar, no Ministério da Comunicação Divina, qualquer um pode acessar lá, não tem porta. Fica aberto, não precisa trancar, colocar cadeado e tudo mais. Mas para conseguir acessar lá, tem que ter um perispírito que reflita a condição vibratória daquele lugar, ou seja, só vai entrar lá quem é os tops do top, não tem acesso. Percebe que eu não consigo, portanto, ter uma clarividência e me transportar para aquele local para eu poder relatar aquilo lá? Então, aí a gente começa, pela lógica, pelo raciocínio, analisar as comunicabilidades, as comunicações que chegam até nós através de psicografia, psicofonia e por aí vai. Porque aí a gente começa a falar assim, poxa, como é que a pessoa tem acesso a isso tudo, sabe isso tudo? Percebe que aí a gente começa a passar pelo crivo da razão quando nós estudamos e usamos da doutrina espírita para analisar o fenômeno, não com um olhar de desconfiança ou descrédito, mas simplesmente passando pela doutrina, que é o que a Cida falou, é o que Kardec nos orienta. Então, eu vou olhar e vou estudar com o crivo da razão, porque no livro dos médiuns, ainda lá não é na introdução, mas nos capítulos iniciais, Kardec mostra para nós que tem um tipo de espírita que é o espírito exaltado. E agora eu estou adaptando um pouquinho com as minhas palavras. Que é o espírita que ele acredita, sim, na doutrina espírita, mas ele se exagera. Ele acha que tudo que chega de comunicação é a realidade, retrata o fato, e começa a achar que tudo que chega de comunicação, de mensagens espirituais, de realidades, é a verdade. Enquanto que não é. É o fanático, vamos dizer assim. Então, a gente precisa ter cuidado com essas situações e analisar. Porque há um limite de onde vai a nossa clarividência. E esse limite está relacionado ao nosso perispírito. Porque o perispírito vai se revestir de acordo com a qualidade da nossa alma. Então, um está intrinsecamente ligado ao outro, né? Então, o sonâmbulo, ele vai ver em todos os lugares em que sua alma pode transportar. Ou seja, como se ele tivesse, eu quero saber, lá na casa da Celinha, o que está lá. Se eu tiver acesso, conseguir chegar lá, eu vou me transportar para lá, estando aqui em casa, eu estou em desdobramento, estou em sonambulismo, consigo acessar lá a Celinha e vou falar, poxa, ela está de frente para o computador, atrás dela tem uma estante, tem uns livros lá pendurados, e por aí vai. Eu consigo relatar aquilo. Mas é diferente, por exemplo, se eu for lá na casa da TT. Não, a casa da TT é uma região superior, não consigo acessar lá, eu não consigo me transportar para lá. Se eu não consigo me transportar para lá, não consigo relatar o que se passa lá, né? Então, o sonâmbulo vê em todos os lugares em que a sua alma pode se transportar. Beleza? Vamos continuar aí, TT, nesse tema. No caso de visão à distância, o sonâmbulo não vê as coisas de onde está o seu corpo, como por meio de um telescópio. Vê as presentes, como se achasse no lugar onde elas existem, porque sua alma, em realidade, lá está. Por isso é que seu corpo fica como que aniquilado e privado de sensação, até que a alma volte a habitá-lo novamente. Vamos dar uma pausadinha aí, só porque aí depois eu abaixo a tela também. Então,
A clarividência, né, essa parte do sonambulismo, não é uma visão como se eu tivesse aqui na minha casa e quisesse olhar ali o Morro do Cristo, eu coloco um binóculo e faço esforço para poder relatar as matas que tem lá, o Cristo que está ali e tudo certinho. O sonâmbulo não, ele não tem essa visão por um telescópio, por um binóculo. Ele se transporta até o local e de lá ele consegue relatar o que se passa. Por isso que o corpo fica em estado cataléptico. Por quê? Porque a alma está emancipada do corpo. E aí fica ligado apenas pelo fio, né, o fio prateado, por ligações finas, e aí ele se transporta para lá. Mas esse transporte também tem um limite, que é o que a gente vai ver agora. Deixa eu só abaixar a tela aqui para TT. Você vai ter que ler um pouquinho, TT. Vamos lá. Essa separação parcial da alma e do corpo constitui um estado anormal, suscetível de duração mais ou menos longa, porém não indefinida. Daí a fadiga que o corpo experimenta após certo tempo, normalmente quando aquela se entrega a um trabalho ativo. Pronto. Então, isso tem um limite, não é indefinidamente. A alma não consegue ficar emancipada por muito tempo. Então, isso gera um desgaste também. O médium vai, olha, faz o sonambulismo, mas daqui a pouco precisa retornar para o corpo físico, né? Esqueci do microfone. A vista da alma ou do espírito não é circunscrita e não tem sede determinada. Eis porque os sonâmbulos não lhe podem marcar órgão especial. Vêm porque vêm, sem saberem o motivo nem o modo, uma vez que, para eles, na condição de espíritos, a vista carece de foco próprio. Se reportam ao corpo, esse foco lhes parece estar nos centros em que maior é a atividade vital, principalmente no cérebro, na região do epigástrio ou no órgão que considerem o ponto de ligação mais forte entre o espírito e o corpo. O poder da lucidez sonambúlica não é ilimitado. O espírito, mesmo quando completamente livre, tem restringidos seus conhecimentos e faculdades, conforme o grau de perfeição que haja alcançado. Ainda mais restringidos os tem quando ligado à matéria, a cuja influência está sujeito. É o que motiva não ser universal, nem infalível, a clarividência sonambúlica. E tanto menos se pode contar com a sua infalibilidade, quanto mais desviada seja do fim visado pela natureza e transformada em objeto de curiosidade e de experimentação. Bom, então aqui tem alguns pontos importantes, né? Primeiro que a gente já conversou sobre essa capacidade da alma. Então, a alma ela não vai estar circunscrita aos olhos do espírito, vamos dizer assim, para poder enxergar. Isso é um atributo. E o espírito, quando está emancipado, ele não consegue relatar de onde ele consegue enxergar, porque é uma sensação que passa pelo corpo todo. Mas se ele tivesse que apontar por um local onde ele está enxergando, ele vai apontar para os centros vitais, aqueles que estão mais próximos, e aí ele dá os exemplos. Seriam na região do cérebro, então onde a gente tem ali os chakras, né, frontal, coronariano, depois os chakras coronários e o chakra aqui do epigástrico. Então, a gente percebe que por ali estão as potências da alma. Então, a gente consegue entender como é que se processa essa parte do mundo espiritual para o corpo físico. Então, a gente entende a alma, o perispírito, os chakras ligando nos plexos, os plexos nos plexos nervosos do nosso corpo físico, e isso comandando a célula que vai dar os movimentos e por aí vai. Então, é por ali que vai. Agora, acontece que esse poder da lucidez sonambúlica não é ilimitado. Então, por aí tem uma barreira também. Ainda mais quando nós relatamos que todos nós sabemos que enquanto nós estamos encarnados, a nossa percepção espiritual, ela fica restrita, é limitada.
Existe uma barreira que se chama o corpo físico. Então, por mais que o espírito consiga se libertar, consiga se emancipar do corpo físico, ele ainda está ligado à matéria. E por ainda estar ligado à matéria, a sua capacidade de percepção do mundo espiritual será menor do que quando ele estiver, de fato, completamente desencarnado, sem nenhuma ligação ao corpo físico. Então, por mais que quando emancipe, consiga ter uma percepção maior em relação a estar encarnado, mas ainda é menor de que quando liberto completamente da matéria. E um outro ponto se acrescenta essa capacidade de percepção, que vai de acordo com a finalidade em que se está praticando esse sonambulismo. Porque ele conclui dizendo que quando é por objeto de curiosidade, de experimentação, aí mais vedado é essa percepção do mundo espiritual. Então, percebe que essas capacidades mediúnicas não é um joguete, não é para ler a sorte, não é para saber o que o namorado está fazendo lá na casa dele, não é para saber nada dessas coisas fúteis, mas sim em casos de auxílio, de tratamento, com os objetivos nobres. Aí, então, isso vai se aflorar cada vez mais. Algum comentário até aqui, pessoal? Então, vamos lá, TT. Vamos. No estado de desprendimento em que fica colocado, o espírito do sonâmbulo entra em comunicação mais fácil com os outros espíritos, encarnados ou não encarnados. Comunicação que se estabelece pelo contato dos fluidos, que compõem os perispíritos e servem de transmissão ao pensamento como fio elétrico. O sonâmbulo não precisa, portanto, que se lhe exprimam os pensamentos por meio da palavra articulada. Ele os sente e adivinha. É o que o torna eminentemente impressionável e sujeito às influências da atmosfera moral que o envolva. Essa também é a razão por que uma assistência muito numerosa e a presença de curiosos mais ou menos malevolentes lhe prejudicam de modo essencial o desenvolvimento das faculdades que, por assim dizer, se contraem, só se desdobrando com toda a liberdade num meio íntimo ou simpático. A presença de pessoas mal intencionadas ou antipáticas lhe produz efeito idêntico ao do contato da mão na sensitiva. Pronto. Quando nós falamos que um fenômeno mediúnico tem interferência em 3 principais aspectos, meio, médium e espírito, a gente começa a entender, lendo esse texto de Kardec, como que é imprescindível, numa reunião mediúnica, as pessoas gostarem entre si, se estarem bem umas com as outras. Porque cada um de nós ali temos o nosso campo espiritual, temos o nosso magnetismo, e estamos ali doando os nossos fluidos, os espíritos utilizando também dos nossos aparatos mediúnicos, então está tendo esse intercâmbio. Se eu trago para uma reunião mediúnica pessoas que às vezes podem ter algum tipo de antipatia entre si, ou que eu trago para uma reunião mediúnica pessoas que vão simplesmente ali assistir os fenômenos para saber como é uma reunião mediúnica, o que se passa dentro de uma reunião mediúnica com a simples finalidade de curiosidade, ou então pessoas que podem me expressar da boca para fora, que querem conhecer, estudar, mas estão ali mal intencionadas, com segundas intenções, seja para acabar, ou que não concorda com aquela reunião, ou sei lá o que a pessoa passa, ela está prejudicando o meio, essa parte material da reunião. E aí Kardec mostra ali que a pessoa essa capacidade, né, do sonambulismo, ela não vai ter e não vai conseguir se desdobrar num meio antipático a ela. E antipático, que eu digo, é que traz os fluidos não casam uns com os outros, ou que ela não se sente ali completamente confiável. E assim é também com as outras mediunidades. A gente vai deixar ela florar e sair de forma mais fluida, mais serena, mais segura, quando a gente se sente confortável, gosta das pessoas,
sabe que é um ambiente seguro, sabe que tem a proteção espiritual, que está tudo reservado e preparado para que aquilo flua com naturalidade. Porque o pensamento, ele chega até a outra pessoa, até o outro espírito, pelo fluido cósmico universal. Então, é esse magnetismo que vai direcionar os pensamentos. Por isso que ele fala que não precisa de palavra articulada. E é por isso que Deus é onisciente, onipresente, sabe de todas as coisas. Porque se o fluido cósmico universal é o hálito divino de Deus, todos os nossos pensamentos são derramados no fluido cósmico universal. E aí, naturalmente, todos esses pensamentos são direcionados a Deus e ele sabe de tudo. Então, nós estamos mergulhados nesse fluido divino que vai fazer com que a gente tenha essa inter-relação. E Jesus, sendo o médium de Deus, ele também capta todos esses pensamentos. Então, tem uma frase que eu acredito, eu não me recordo agora 100% para dar essa informação, mas se não me engano foi Emmanuel para Chico, ou se foi Chico para alguma pessoa, e falou assim, olha, nunca duvide que Jesus saiba de todas as coisas, porque ele sabe de cada um de nós, e de tudo que passa com cada um de nós. Eu acredito que foi uma orientação do Chico para alguém, e aí isso me marcou também. Nunca duvide, porque às vezes a gente pode parar e pensar assim, poxa, tantas pessoas no planeta Terra, por que eles vão saber do que eu estou pensando? Como que vai ter essa capacidade? Então é algo ainda muito transcendente, mas que só é explicado também pelo fluido cósmico universal. Algum comentário? Não? Então vamos, TT. O sonâmbulo vê ao mesmo tempo o seu próprio espírito e o seu corpo, os quais constituem, por assim dizer, dois seres que lhe representam a dupla existência corpórea e espiritual, existências que, entretanto, se confundem mediante os laços que as unem. Nem sempre o sonâmbulo se apercebe de tal situação, e essa dualidade faz que muitas vezes fale de si como se falasse de outra pessoa. É que ora é o ser corpóreo que fala ao ser espiritual, ora este que fala àquele. Em cada uma das suas existências corporais, o espírito adquire um acréscimo de conhecimentos e de experiência. Esquece-os parcialmente quando encarnado em matéria por demais grosseira, porém, deles se recorda como espírito. Assim é que certos sonâmbulos revelam conhecimentos acima do grau de instrução que possuem e mesmo superiores às suas aparentes capacidades intelectuais. Portanto, da inferioridade intelectual e científica do sonâmbulo, quando desperto, nada se pode inferir com relação aos conhecimentos que porventura revele no estado de lucidez. Conforme as circunstâncias e o fim que se tem em vista, ele os pode aurir da sua própria experiência, da sua clarividência relativa às coisas presentes ou dos conselhos que receba de outros espíritos. Podendo seu próprio espírito ser mais ou menos adiantado, possível lhe é dizer coisas mais ou menos certas. Bom, quando ele começa a falar assim que o sonâmbulo vê ao mesmo tempo o seu corpo e se relata ao seu corpo como sendo uma outra pessoa, vamos dizer assim, isso é muito comum com quem está começando nesses processos de sonambulismo, né? Ou então que, assim, às vezes, quando está indo dormir e começa a se ver fora do corpo, e a pessoa que não está acostumada, às vezes, com essa situação, ela fica meio apavorizada, né? Acha que está morrendo, ou que está tendo alguma coisa assim, e aí assusta e daqui a pouco acorda, vamos dizer assim. E acorda porque o espírito retornou ao corpo, né? Então aí ela para de ter essa visão. Então, isso já de forma mais madura, ela começa a perceber o seu corpo físico e ela entende que ela não é mais o corpo físico, ou melhor, que nunca foi o corpo físico. Há essa consciência de que é de fato um espírito mortal e que ele sim carrega consigo todas essas capacidades, aprendizados e conquistas que fazem parte do patrimônio histórico do espírito. Então, quando nós encarnamos, também nos é vedado, através da matéria, a lembrança de algumas capacidades que nós desenvolvemos em outra vida. Às vezes eu posso ter sido um exímio pianista em uma outra existência,
e ter, às vezes, ou me aprofundado demais no campo das artes, ou ter me perdido no campo das artes, e nessa encarnação como Pedro, isso me é podado, para que eu consiga me desenvolver em outras áreas. Então, eu não vou ter, enquanto encarnado, saber o que é uma nota de sol, de fá, de ré, de mi, ter coordenação para tocar as teclas. Mas, às vezes, no mundo espiritual, eu posso ter o gostinho de sentar num piano lá e praticar aquilo, e aquilo me preencher, e eu retornar à vida física sem, às vezes, uma lembrança e falar assim, poxa, eu sonhei que eu era um ótimo pianista, eu me vi tocando e tudo mais, mas eu sou um pé rapado, não tenho capacidade de tocar nem a escala de dó, mas recordou, às vezes aquilo foi só um preenchimento, algo que traga no espírito boas lembranças, aquela respirada de ar fresco, para continuar as lutas em outras etapas da vida. Então, quantos idiomas a gente já sabe falar? Às vezes eu era um ótimo, tinha uma ótima capacidade no francês, porque já vivi lá na França, mas hoje eu não sei nem falar bonjour direito. Então, isso vai sendo vedado ou não, de acordo com a nossa capacidade, né? É curioso que alguns relatos também mostram essa parte não só da mediunidade, mas também do que está armazenado no nosso espírito. Certa vez uma pessoa viajou para outro país e precisou se comunicar naquela língua. E aí jamais tinha estudado, feito, falado nada sobre aquela língua. Mas, como ela estava precisando falar, e na época não tinha aquelas tecnologias de Google Tradutor, aquelas coisas fáceis, ela falava e entendia tudo que a pessoa estava conversando, e ela, sendo que ela nunca tinha falado aquela língua, nunca tinha estudado. E isso é o quê? Patrimônio imortal do espírito, e que naquele momento foi aberta aquela campo, aquela janela, para poder se comunicar e resolver as situações que precisava. Né? Então, cada um de nós carrega já consigo conquistas grandiosas que a gente ainda não faz noção do que sejam, né? Vamos lá. Podendo ser... Não. Ah, não, tá certo. Você tinha marcado em cima, né, Pedro? Podendo... Pelos fenômenos do sonambulismo, quer natural, quer magnético, a providência nos dá a prova irrecusável da existência e da independência da alma e nos faz assistir ao sublime espetáculo da sua emancipação. Abre-nos dessa maneira o livro do nosso destino. Quando o sonâmbulo descreve o que se passa à distância, é evidente que vê, mas não com os olhos do corpo. Vê-se a si mesmo e se sente transportado ao lugar onde vê o que descreve. Lá se acha, pois, alguma coisa dele, e não podendo essa alguma coisa ser o seu corpo, necessariamente é sua alma ou espírito. Enquanto o homem se perde nas sutilezas de uma metafísica abstrata e ininteligível, em busca das causas de nossa existência moral, Deus cotidianamente nos põe sob os olhos e ao alcance da mão os mais simples e patentes meios de estudarmos a psicologia experimental. Ótimo. Então, aqui Kardec coloca, e aí eu vou encerrar o estudo aqui também, porque no próximo parágrafo ele já vai começar a falar sobre o êxtase. E aí qualquer coisa a gente deixa o êxtase e a dupla vista para o próximo estudo, e se for o caso também já entra no próximo capítulo, enfim. Que aí fica concluso só essa parte do sonambulismo. Mas, só tecendo aí os últimos comentários, para ver se também alguém queira contribuir com alguma coisa, Kardec mostra para nós como que, às vezes, a gente perde muito tempo nessas sutilezas da metafísica abstrata, de ficar vagando pelas coisas, de Deus e tudo mais. Eu sempre me recordo de quando a gente estava estudando o início lá das primeiras questões do Livro dos Espíritos, quando falava ali sobre Deus, sobre os atributos de Deus, e que Kardec queria esmiuçar, aprofundar naquilo ali, e toda hora ele tomava um puxão de orelha falando assim, olha, isso vocês não vão compreender ainda, começa a compreender vocês, começa a entender vocês, começa a conhecer a própria alma, as pessoas que estão ao seu redor, porque aí vocês terão no futuro essa capacidade, porque por enquanto não adianta a gente ficar devagando sobre abstrações que não existem. O mundo do si traz muito mais desilusões, muito mais angústias e depressões para nós do que se nós vivêssemos simplesmente a realidade.
Quantas situações nós ficamos presos pensando assim, poxa, e se eu tivesse respondido de forma diferente? E se eu tivesse feito tal coisa? E se Deus tivesse feito aquilo ao invés disso? E a gente fica vagadeando por ali. Às vezes a gente coloca em dúvida até mesmo a nossa fé. Poxa, mas será que Deus sabe de todas essas coisas mesmo? Será que o que eu estou vivendo está certo? E a gente se prega nisso e começa a ter pensamentos que podem nos direcionar para o caminho errado. Começa a expor fraquezas que pessoas, os espíritos desencarnados, que às vezes ainda queiram atrapalhar o nosso progresso, podem se utilizar daquilo e criar em nós pensamentos ainda piores e isso ir fomentando. Então a gente precisa ter muito cuidado com essas vagações, devagações que nós tenhamos e começamos a crer e ter certeza pela ciência, pelo raciocínio lógico, das bases das leis naturais. Termos a consciência e a certeza de que somos espíritos imortais. Quantos relatos a gente tem disso? Quantos relatos a gente tem da bondade divina? A gente ainda no início da reunião estava comentando aqui sobre a questão lá do Sul, e se não me engano foi a Mercedes que falou assim, poxa, como que a gente percebe como ainda tem pessoas boas, né, que se sensibilizam e que olham ali pelas outras pessoas. Então, em tudo a gente pode olhar sempre com os dois olhos, seja do lado do ponto de vista ruim, negativo, ou pode enxergar a beleza de tudo. Quando Alcione, ainda lá no livro, em contato com o Padre Damiano, o que está lá no livro Alcione, né? Ou melhor, no livro Renúncia, que relata a história de Alcione, e é uma das encarnações de Emmanuel, né? Ele está como personagem dessa história como Padre Damiano, e Alcione é um espírito evoluidíssimo lá da esfera de Sírios e que reencarna por conta dos seus amores, das pessoas que ainda estão encarnadas na Terra. Ela, com 4 anos de idade, em contato com o Padre Damiano na época, ela vira para ele e fala assim, Padre, mas quem fez essas nuvens que não conseguem alcançar o chão? E aí ela diz, Deus. E quem fez essas pedras que seguram o chão e não deixam elas voarem como as nuvens? E aí o padre explica de novo, Deus. E ela, com 4 anos de idade, fala para ele assim, nossa, mas como Deus é bom, né? Então, a gente percebe que, à medida que nós formos evoluindo espiritualmente, a gente vai compreender, olhar para o céu, olhar para a terra e ver como Deus é bom em todas as coisas. Olhar para a obra da criação divina e perceber como Deus é maravilhoso. Então, às vezes, a gente ainda olha para essas naturezas, para as pessoas, com um olhar doentio ainda, que retratam as nossas imperfeições. Então, que seja um treino para nós também, mudarmos o olhar que nós temos de outras pessoas. Ao invés de só enxergar as coisas ruins, olharmos as coisas boas. Ao invés de olharmos as folhas caídas, olharem as folhas que ainda estão figurantes na árvore. Olhar o céu cinzento e enxergar a beleza de um dia cinza, mas também olhar o céu azul e enxergar a beleza de um céu azul. Então, Celinha, estou devolvendo a reunião para você, já que você vai fazer um comentário também. É só um detalhe, lá no texto, quando você leu no parágrafo anterior, dizendo, 2 parágrafos antes, dizendo que o sonâmbulo muitas vezes se retrai quando ele está no meio, que ele vê que as pessoas não há uma coesão, não há uma vibração boa, quando um meio é adverso, ele se contrai. E aí falou como uma mão quando toca a sensitiva. Aí dá a impressão que essa sensitiva é uma médium, mas não é. No meu livro tem uma nota, que no texto que vocês leram, eu não vi essa nota. A sensitiva é aquela planta que, quando a gente toca, ela fecha. Está escrito aqui. Tá? O autor se refere à planta chamada sensitiva, que se fecha ao contato da mão. Não é o médium sensitiva que se fecha. Você leu meu pensamento, porque eu fiquei na dúvida dessa frase, mas eu estava lendo e aí acabei não perguntando. Pois é, Obrigada, viu, Celinha? O estado de sonambulismo veio aqui
e pediu para eu falar isso. Isso aí, obrigada, tá? Maravilha, essa linha aqui realmente não tem essa nota no PDF, não. Bom você ter colocado. Bom, é isso, pessoal. Obrigado aí, fiquem com Deus. Até a semana que vem. Agora a gente vai passar para a nossa segunda parte. Vou passar a bola aí para a Celinha. Então, vamos